beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer mais um vídeo de Star Wars. Como vocês sabem, eu venho resumindo os filmes, as séries aqui, pra quem acompanha Star Wars poder entender um pouco mais desse universo, pra galera que não conhece passar a acompanhar também. E como no dia 4 de junho vai estrear com um episódio duplo Star Wars The Acolyte, a mais nova série do Disney Plus no universo Star Wars, eu vim trazer um vídeo um pouco mais aprofundado desse universo, explicando a origem da Ordem Jedi, como ela começou, quem foram os primeiros Jedi do universo de Star Wars, explicando tudo bonitinho aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, já aviso de que tem pequenos spoilers, mas nada que vai estragar a sua experiência em Star Wars, e pedir pra você se inscrever no canal, que isso ajuda bastante aqui o trabalho do Maratonando, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo. Para a gente começar a entender quem foi o primeiro Jedi, a gente tem que voltar em uma era onde a força era um conceito desconhecido para a maioria dos seres da galáxia, ninguém tinha ouvido falar nisso. E no caso é 25 mil anos antes da saga Skywalker, ou seja, tudo que a gente viu nos cinemas até agora foi 25 mil anos antes disso. Em uma era conhecida como a Era do Alvorecer do Jedi. E antes de eu começar a explicar também, é válido citar que eu vou citar tanto a origem cânone, ou seja, que está valendo, que conta oficialmente para o universo, quanto o Legends. Que é o Legends? São materiais como jogos, livros, quadrinhos, que acabou sendo desconsiderado quando a Disney comprou o Lucasfilms em 2012, contudo, muitas informações começaram a se cruzar ou serem readaptadas. Então por isso eu vou trazer os dois, beleza? No canão atual, a fundação das raízes ali da Ordem Jedi está no planeta Ahch-To, que está nas regiões desconhecidas remotas ali da galáxia, e é um planeta que tem uma forte conexão tanto com o lado sombrio quanto com o lado luminoso da força. Ou seja, é um planeta que estaria em perfeito equilíbrio, e isso a gente viu lá em Star Wars, O Último Jedi, lançado em 2017. Em Ahch-To, todos os seres sensitivos à força, eles foram explorando as habilidades que ela poderia proporcionar, e a partir disso, eles começaram a fundar ali a Ordem Jedi. Segundo o atual cânone da franquia, o primeiro Jedi está concentrado ali na figura do Prime Jedi, que a gente vê pela primeira vez no Templo Jedi em Ahch-To, quando Luke Skywalker ele foi se refugiar lá no planeta, e também na câmara de meditação em uma estação espacial chamada Farol Luz Estelar, que era uma base da Ordem Jedi durante a época da Alta República. Acredita-se que o Prime Jedi ele foi o primeiro Jedi a existir, e ele fundou a Ordem em Ahch-To, e ele conseguiu alcançar o perfeito equilíbrio na força, meditando tanto no lado da luz quanto no lado da escuridão. Ainda não se sabe muito canonicamente em Star Wars o passado do Prime Jedi, porém em antigos textos Jedi, um deles conhecido como Ramagon, detalha algumas histórias do Prime Jedi, como também histórias sobre sabre de luz, o mundo secreto dos Sith e a origem deles. E outro detalhe importante é que o Prime Jedi usava um sabre de luz, contudo não se sabe se é o primeiro sabre de luz da história ou se já era comum na época. Ah, mas que textos Jedi são esses? Então, dentro da religião Jedi, como o Luke Skywalker chamou, existiam 8 textos sagrados que basicamente ditavam ali a história, os caminhos que você tem que seguir, as doutrinas, para aqueles que estudam o caminho Jedi. Esses textos incluíam 2 muito específicos, que no caso é o Ramagon e o Aminyoka, que foram separados em 2 volumes, o Aminyoka 1 e 2, e esses livros da religião Jedi tinham diversas referências a deuses da força, ou então mundos secretos, como por exemplo o Mundo Entre Mundos, que vimos lá na série da Ahsoka e também em Star Wars Rebels. Eles continham informações como design de sabre de luz, teologias da religião Jedi, ensinamentos de mestres passados, e como eu falei, canonicamente isso ainda vem sendo construído. Já no Legends, a coisa muda. A origem da Ordem Jedi é bem diferente, com o Jedi e o Jedi Bendu como o início dessa ordem de guerreiros, e a origem não se deu no planeta Ahch-To, e sim no planeta Tython. E por volta de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, guerreiros usavam espadas imbuídas com a força antes da criação dos sabres de luz. E durante esse período inicial, a Ordem se estabeleceu por vários planetas da galáxia, tendo alguns muito importantes, como por exemplo Coruscant, Jeddah e também Tython e Ahch-To são candidatos ali que podem ser considerados o berço da Ordem Jedi. Mas voltando aqui para Tython, no caso esse planeta, ele tinha uma grande conexão com a força. E nesse planeta tinham 2 luas que o orbitavam, Eshla e Bogan. No caso, uma era o lado luminoso da força e o outro é o lado sombrio, e os Jedi eram uma organização antiga e unificada que basicamente seguia sua crença na força, mantinha o equilíbrio, e caso você pendesse por um lado mais luminoso ou sombrio, você iria até aquela lua específica do seu lado e meditava, estudava aqueles caminhos para atingir o equilíbrio novamente. Vale citar que esse iniciozinho da Ordem Jedi, eles viam a força de uma forma diferente, com 3 aspectos: o caminho luminoso, o caminho sombrio e o Bendu, que seria o equilíbrio entre os dois. E lembra que eu falei que tinham coisas readaptadas?
adaptadas. Curiosamente, no jogo Star Wars Fallen Order, a gente consegue visitar e explorar um planeta chamado Bogano, que curiosamente também tem uma grande conexão com a Força e tem registro de primeiro Jedi lá naquele planeta. E como o nome é muito parecido e tem uma função bem similar a Bogon, imagino que seja uma readaptação cânone, tá? E nesse início da Ordem, ao contrário da Ordem moderna que a gente vê, os Jedi eles não renegavam totalmente o caminho sombrio, eles não viam aquilo dali como uma completa perdição, e sim eles escolhiam abraçar todos os lados da Força, tudo que eles podiam proporcionar e viver um equilíbrio, muito parecido com o que a gente viu o Anakin fazendo na série da Ahsoka, e essa perspectiva estava enraizada ali no modo de vida deles, na crença deles com a Força, e em contrapartida os Jedi Bendu, que é aquele outro grupo que eu citei, eles são bem mais misteriosos, a gente não tem muita informação deles, e muita gente acredita que na real eles fazem parte de um conceito filosófico do George Lucas que ele criou para ser os precursores ali do Jedi, e que esse grupo teria inspirado a criação da Ordem Jedi. Talvez o conceito mais próximo que tenhamos disso, novamente citando a Soito, é o Baylan Skool, que no caso ele era um Jedi, que depois ele foi para outros caminhos, ou então a figura do Bindu, que no caso ele apareceu em Star Wars Rebel, que é uma criatura que ele consegue transitar livremente entre o lado sombrio e o luminoso. Então, segundo o antigo mantra Jedi, não existe a luz e escuridão, e sim o equilíbrio. E no alvorecer da Ordem Jedi, eles conseguiram adquirir o planeta Ilum, um planeta repleto de gelo e cheio de cristais Kyber, que são muito importantes para a confecção do sabre de luz. Ele é considerado um dos mundos mais sagrados da Ordem Jedi, e ele seria o palco para a reunião, que foi uma tradição que continuou até a queda da Ordem Jedi, e como tinham vários Jedi espalhados pela galáxia, os mestres Jedi levavam seus estudantes para a reunião, que é o ritual onde eles tinham que adquirir um cristal Kyber e construir o seu sabre de luz. Ilum é um planeta que a gente pode visitar em Star Wars Fallen Order, é bem legal você explorar todo aquele lugar de gelo no jogo, e também foi onde criaram o professor Huyang, que é um androide que tem todos os designs de sabre de luz, designs de armas Jedi criada, a história da Ordem, ele tem mais de 1000 anos, e é um androide bem divertido que apareceu em Star Wars Rebel e também em Ahsoka. E nesse meio tempo, enquanto a Ordem se estabelecia pela galáxia, os Jedi entraram em conflito com outro grupo muito importante a ser citado, que são os Mandalore, que era um povo que tinha uma cultura mais belicosa, de ficar fazendo arma, conflito pra lá e pra cá, e eles se desenvolveram muito rapidamente e poderiam ser um risco à filosofia do Jedi, que tinha uma missão ali de proteger os mais fracos, enquanto Mandalore se expandia, e eles também tinham que lidar com os Sith. E esse constante guerreamento pela galáxia trouxe ali um fardo enorme, dívidas, destruição da Velha República, até que os Mandalorianos conseguiram saquear o Templo Jedi em Coruscant e levaram embora o Darksaber, que a gente já viu em Star Wars Clone Wars e também na série O Mandaloriano. E aí, um pouco antes de 1032, antes da Batalha de Yavin, a galáxia entrou numa era ali conhecida como a Idade das Trevas, os Anos Sombrios, onde a gente vê que de fato a Velha República desmoronou, e durante esse tempo ocorria a Guerra Jedi-Sith, onde os Sith conseguiram pegar o Templo Jedi em Coruscant, e depois de muito esforço, a Ordem Jedi conseguiu recuperar. E mesmo com a queda da Velha República, os Jedi saíram vitoriosos nessa guerra, pois os Sith também se enfraqueceram, pois eles estavam cheios de problemas internos. E eu vou falar um pouco mais disso no meu vídeo explicando a origem da Ordem Sith, porém, em um grande resumão aqui, a gente vê que tinha um Sith que conseguiu sobreviver, pois os Jedi acreditavam que tinham matado todos, mas não, sobrou o Darth Bane. E o Bane estabeleceu a regra de 2, que é o seguinte: tem o Lord Sith e tem o seu aprendiz. O seu aprendiz tem que superar o mestre e tirar ele do poder, e assim os Sith se esconderam, e os Jedi, acreditando que tinham eliminado seus inimigos, entraram no período conhecido como a Alta República. E na Era da Alta República, vemos que a Ordem Jedi se juntou à República para trazer paz ali aos mundos já existentes e explorar regiões desconhecidas. E apesar de sim, houver alguns conflitos ali, questionamentos de crenças, de poder, aqui é onde foi de fato o ápice da Ordem Jedi. A gente pode acompanhar um pouquinho dessa Era da Alta República na animação Star Wars Young Jedi Adventures, que no caso é uma animação infantil ali, que mostra os Younglings sendo treinados, e agora veremos em Star Wars The Acolyte pela primeira vez em live action a Era da Alta República. No momento de gravação desse vídeo aqui, galera, a série ainda não lançou, beleza? Vai lançar dia 4 de junho. Porém, a gente já tem umas informações que a gente pode trabalhar em cima para ver o que poderemos esperar da Ordem Jedi. Essa série vai ser uma série de mistério, onde a gente vai ver o mestre Jedi Sol, interpretado pelo Lee Sang-jae, investigando uma onda de crimes chocantes até que ele encontra uma jovem misteriosa chamada Mei Anissa, que aqui nessa série é interpretada pela Amanda Steinberg. Também teremos aqui nessa série a personagem Mãe Anissa, interpretada pela Jodie Turner-Smith, que é a líder de uma covil de bruxas que valoriza a preservação de suas crenças e poderes. Ou seja, é um grupo de usuários da Força que não necessariamente são Jedi, mas também não são Sith,
Sith. Então isso é interessante da gente ver em The Acolyte. Até porque nesse período da série a gente não vai ter Sith, porque essa série se passa 100 anos antes do filme Star Wars A Ameaça Fantasma. E ainda não tinha Sith nessa época, então a gente vai ver novos planetas, novos droids, novas cores de sabre de luz, vai ter dourado, vai ter azul, verde, vermelho, roxo. Além da série também mostrar outros mestres Jedi da Era da Alta República, como por exemplo a mestre Jedi Indara, interpretada pela Carrie-Anne Moss aqui na série. Star Wars The Acolyte vai estar disponível no Disney Plus a partir do dia 4 de junho, com 2 episódios de estreia, e eu vou trazer vídeo aqui no canal, tá galera? Então comentem aí quando vocês assistirem, vamos debater junto sobre a série. E durante milênios, os Lord Sith estavam nas sombras, tramando sua vingança contra a Ordem Jedi após a morte do Darth Bane, até que Darth Sidious se tornou um Lorde após matar seu mestre Sith Darth Plagueis. E assim, ele culminou o grande plano para o retorno e a vingança dos Sith. E em Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, a gente vê que os mestres Jedi Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn vão até o planeta de Naboo para lidar com o bloqueio da Federação de Comércio, e esse conflito foi justamente manipulado pelos Sith. O Darth Sidious envia o seu aprendiz Darth Maul para atacar os dois, e foi o primeiro Sith a aparecer para os Jedi em 1000 anos, e consegue matar Qui-Gon Jinn. Porém, Obi-Wan Kenobi consegue matar Darth Maul, e assim ele se torna o primeiro mestre Jedi a matar um Sith em 1000 anos. Nesse evento também, um jovem chamado Anakin Skywalker é acolhido pela Ordem Jedi e é profetizado de que ele traria o equilíbrio à força. Nesse meio tempo, o mestre Jedi Sifo Dyas foi usado como um peão pelos Sith e foi traído e morto pelo Conde Dooku, que era um antigo Jedi que, desacreditado com a Ordem e também sedento por mais poder, se tornou o Darth Tyrannus. Ele substituiu o Darth Maul e se tornou o aprendiz do Lord Sidious. Os Sith secretamente guiaram a criação de clones no planeta Kamino, como a gente viu lá em Star Wars Episódio 2, e o Darth Tyrannus ordenou que colocassem biochip nos clones, aonde, quando ativada a Ordem 66, eles eliminariam os Jedi e os veriam como traidores da República. Até que chegamos em Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, onde Anakin Skywalker se junta aos Sith, o Sidious assume o poder e transforma a República no Império Galáctico e executa a Ordem 66, que resultou na traição e execução de milhares de Jedi pela galáxia. Alguns conseguiram fugir e a gente vê que 5 anos após a ascensão do Império e o retorno e a vingança dos Sith, os Jedi estão praticamente aniquilados, estão espalhados pela galáxia e a Ordem propriamente caiu. Até que vemos um jovem padawan chamado Cal Kestis, que conseguiu fugir durante a Ordem 66 escondido no planeta de Bracca, sendo recrutada pela ex-mestre Jedi Cere Junda. E juntos eles querem recuperar um holocron no planeta Bogano, onde tem uma lista de crianças sensitivas à força para justamente reconstruir a Ordem Jedi. Esses são os eventos que a gente vê no jogo Star Wars Fallen Order canônico. Aí no jogo a gente vai explorando antigas civilizações como por exemplo Zepho, vai enfrentando forças imperiais e inquisitores, inclusive o próprio Vader, e o Cal ele consegue o holocron e quer reconstruir a Ordem Jedi. Contudo, o Vader acha ele e a Cere Junda, ele consegue ferir o Cal e tenta seduzir a Cere pro lado sombrio, mas o Cal consegue destruir o holocron e deixa essas crianças sensitivas no destino da força. Outra tentativa de reerguer a Ordem também aconteceu 5 anos antes da Batalha de Yavin, onde a gente vê um antigo Jedi chamado Caleb, que mudou o seu nome para Kanan Jarrus, treinar um jovem sensitivo à força chamado Ezra Bridger. E nisso o Ezra ele foi treinando ali como Jedi, a gente vê esses acontecimentos em Star Wars Rebels, é bem legal de se acompanhar. E ele completou as provas Jedi dele no tempo de Lothal, com a orientação do Mestre Yoda, que voltou como fantasma da força aqui para ajudar o treinamento do menino, até que durante a Era da Rebelião, Obi-Wan Kenobi saiu de seu exílio e entregou os planos da Estrela da Morte para a Aliança Rebelde e começou o treinamento do jovem Luke Skywalker, resultando na Aliança conseguindo alcançar a vitória na Batalha de Yavin, que é o marco zero desse universo Star Wars, e 3 anos depois, Luke Skywalker foi para o planeta de Dagobah treinar com o Mestre Yoda e aprofundar seus conhecimentos na força. Eventualmente, o Luke conseguiu derrotar o Darth Sidious e o Darth Vader, trazendo o Anakin Skywalker de volta para o lado luminoso da força, e isso levou à rendição ao Império e à reconstrução da República Galáctica junto com a Ordem Jedi. O Luke então ele partiu em uma busca para achar artefatos antigos dos Jedi, os seus ensinamentos, e também crianças sensitivas à força que buscam conhecer o caminho Jedi, como por exemplo o Grogu, que a gente viu lá em Mandaloriano. Além disso, ele começa uma nova ordem nos moldes antigos para treinar as crianças, e uma dessas crianças é Ben Solo, seu sobrinho, filho de Han Solo com Leia Organa ou Leia Skywalker. Porém, em uma dessas buscas, o Luke foi com o Ben e com um aliado dele, o Lor San Taka, e a gente vê que eles acabam encontrando os Cavaleiros de Ren, um grupo que usa o lado sombrio da força, e eles acabam tentando Ben Solo. O Luke, com o tempo,
ele vai percebendo isso e acaba sondando a mente do sobrinho e vê coisas sombrias, absurdas, e ele tenta matar o sobrinho no sono, porém ele acaba desistindo, é tomado pela vergonha, e o Ben Solo viu isso tudo, acaba atordoando o Luke, jogando a cabana em cima dele, e a gente vê que o Ben, em um acesso de raiva, destrói todo o Templo Jedi, levando mais uma vez à queda da Ordem Jedi. Ele então se juntou ao Supremo Líder Snoke e a Primeira Ordem tomou o controle da galáxia, enquanto Luke Skywalker foi para um exílio no planeta de Acto com vergonha e jurando nunca mais reconstruir a Ordem Jedi, até que eventualmente uma garota sensitiva à força chamada Rey vai procurar o Luke para pedir ajuda a ele e também treinamento, e depois dela muito insistir, ele aceita ensinar os caminhos da força para ela. Com a ajuda da Resistência, a Rey derrota o Supremo Líder Snoke, que na verdade é o Palpatine, e após o Ben ganhar novamente na galáxia, a gente vê que a Rey busca reconstruir a Ordem Jedi, porém com os novos moldes, com novos ensinamentos, e a gente vai ver isso mais pro futuro. Mas por enquanto a gente pode se aprofundar mais a fundo na Era de Ouro dos Jedi, onde a gente vai acompanhar pela primeira vez em live action a Era da Alta República na série Star Wars The Acolyte, que vai chegar no dia 4 de junho, já anota no seu caderninho, no seu celular, no Disney Plus, com 2 episódios inaugurais e os outros 6 episódios semanais, totalizando 8 episódios. E aí, quem tá na contagem regressiva para essa nova série do universo Star Wars? Deixa aí nos comentários e comenta se eu conseguir ajudar você que tá assistindo o vídeo a entender melhor a origem da Ordem Jedi. E em breve tô trazendo um vídeo explicando a origem do Sith. Então não se esquece de se inscrever no Maratonando para não perder mais conteúdo como esse e de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que gosta de Star Wars, beleza? Dito isso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.